Olá, amantes de livros! Nessa edição do Leitura e Pensamento eu trago a vocês um importantíssimo documento histórico. Trata-se do diário de bordo produzido por Antônio Pigafetta ao longo da primeira viagem de circunnavegação que se tem conhecimento na história. A primeira viagem que deu a volta ao mundo. Essa viagem foi, na realidade, uma expedição liderada pelo português Fernão de Magalhães e só foi concluída por Juan Sebastián Elcano, um espanhol, entre os anos de 1519 e 1522. Essa viagem teve como objetivo chegar ou encontrar um novo caminho para as Ilhas Molucas, ou as chamadas Ilhas das Especiarias, localizadas na Ásia, lá no arquipélago da Indonésia. As especiarias, no caso aí, cravo, canela, pimenta, noz moscada, gengibre, estavam sendo muito lucrativas naquela época, né? O comércio com essas especiarias estava rendendo um aumento considerável no tesouro português. E a Espanha também estava disputando esse comércio, ou até um um monopólio. Os portugueses até o momento estavam com uma certa vantagem porque eles estavam conseguindo chegar a essas ilhas e a outras também na Ásia através de um caminho que ocorria ao longo do leste, ou seja, os navios costeavam a África, passavam pelo sul da África, no Cabo da Boa Esperança, e depois chegavam então à Índia, a Malaca, e depois, posteriormente, à Indonésia. Magalhães tem uma ideia que é de viajar pelo oeste, passando pelas Américas, ou, no caso, pela América do Sul, que eles não sabiam exatamente qual é a extensão territorial. Magalhães acreditava que era possível, pelo oeste, passando por um estreito, chegar a essas ilhas e lá, enfim, comercializar com os indígenas e trazer essas mercadorias para serem vendidas na Europa. Mas ele precisava de um patrocínio para essa viagem. E ele ofereceu seus serviços ao rei Dom Manuel I de Portugal. O rei não aceitou, ou ignorou Magalhães. Magalhães, então, muito determinado, vai oferecer seus serviços ao rei Carlos V, que na época era o imperador do Sacro Império Romano-Germânico, mas era também o rei Carlos I da Espanha. Vai oferecer esses serviços e vai dizer, olha, caso a gente consiga chegar às Molucas, vai ser uma coisa muito rentável, e mais ainda, é muito provável até que esse território venha de fato a pertencer à Espanha, porque havia naquela época a chamada linha de demarcação, a linha de demarcação que foi proposta pelo Papa, olha só o Papa arbitrando sobre o mundo, né? Que dividiu o mundo em dois. Essa linha de demarcação depois ela foi corrigida pelo Tratado de Tordesilhas, que a gente conhece lá do ensino fundamental, né? Que dividiu o Brasil em dois, né? Sendo que do lado leste pertenceria a Portugal e o que estivesse a oeste pertenceria à Espanha. Só que essa linha tinha que ser pensada num mundo que é esférico. Então não seria só esse lado que a gente costuma ver no mapa. Ele teria que ser pensado, inclusive, entre aspas, do outro lado do mundo. Então Magalhães, juntamente com um amigo, o seu amigo Rui Faleiro, um cosmógrafo, um cartógrafo e um astrólogo, de posse de um mapa mundi, ele, Magalhães, tentam provar para o Carlos V que esse meridiano, essa linha de demarcação, ela passaria aquém das Ilhas Molucas, ou seja, as Ilhas Molucas pertenceriam à coroa espanhola, e ele queria provar dando essa volta, fazendo essa viagem via oeste, inclusive de compasso em mãos, conforme é colocado pelo Carlo Moretti, que é aquele que vai, nesse livro que a gente está falando aqui, que a gente está analisando, ele faz uma muito oportuna a introdução. Então, com esse argumento, Carlos é convencido, e Carlos então acaba, só que para
patrocinar essa viagem, ele impõe uma condição. Essa condição é de que Magalhães precise reportar tudo aquilo que ele vai fazer para Cartagena, que vai ser um dos que estará junto com ele na viagem, que será, enfim, o supervisor geral da expedição. Muito importante lembrar que havia uma rivalidade entre portugueses e espanhóis, e nesse caso, então, ali, o Magalhães poderia estar sendo visto pela coroa espanhola como um traidor, e também pela coroa portuguesa, evidentemente, né? Porque, afinal de contas, ele estava liderando aí uma expedição para um governo que é rival o seu, né? Poderia ser visto como um traidor da pátria. Mas Carlos aceita, então o patrocínio é concedido. Então, a 8 de agosto de 1519, 5 navios partem de Sevilha em direção ao oeste, tentando encontrar um estreito. Isso foi uma aposta, na verdade, do Magalhães, porque não se sabia da existência desse estreito. Magalhães queria costear a América do Sul, no caso o Brasil, a Argentina, até encontrar esse estreito. Isso foi uma aposta. Então saem essas naus a 8 de agosto, se não me falha a memória, é Concepción, Trinidad, Victoria, San Antonio e San Francisco. São os nomes dos 5 navios. Então vocês imaginem eles saírem de Sevilha, em alto mar, dependendo aí de uma série de fatores, entre eles os ventos, né? E também precisando contar com bons pilotos. A gente sempre pensa no leme dos navios como sendo aquele leme que é circular, né? Em que o capitão gira para lá e para cá, né? Mas nesse caso aí o leme é uma estaca grande, enfim, que o piloto fica conduzindo, e para isso ele tem que ter muita habilidade para lidar com o vento, ter uma consciência muito aprofundada no seu próprio navio, levando em conta aí as velas, levando em conta o entorno, o mar. Então, exige-se aí toda uma perícia muito importante, né, do piloto. Foi uma viagem dura, uma viagem difícil, uma viagem sofrida, cheia de desafios, cheia de dificuldades. Certamente testaram aí, essa viagem testou os nervos, a coragem, a fé dos tripulantes, e claro, também de Fernão de Magalhães e de Elcano. De acordo com o Pigafetta, a tripulação espalhada aí pelos 5 navios era composta aí de 237 homens. Vai voltar apenas uma nau no final do ano de 1522, em dezembro, apenas uma nau, a Victoria, com 18 homens. Coisa impressionante, com 18 homens apenas, todos eles descalços, doentes, e claro, entre eles, Pigafetta e Elcano. Essa leitura ela é muito instrutiva. O relato do Pigafetta nos faz sentir na pele o que significa estar num navio em alto mar, com medo de tempestades, enfrentando situações como, por exemplo, de infiltração, fome, incerteza. Pensa, a gente não havia certeza de que, de fato, esse estreito existiria. Era uma aposta, uma crença do Fernão de Magalhães. Além disso, eles vão enfrentar situações aí de motins, muitas mortes a bordo. Por outro lado, Pigafetta o seu relato nos informa coisas muito importantes, por exemplo, a respeito até da comunicação entre os navios em alto mar. Eram 5 naus. Então, imagine, 5 naus atravessando aí, ou descendo pelo Atlântico, à noite, com neblina, com vento. Existiu uma técnica de comunicação entre os navios. E isso o Pigafetta relata muito bem. Aliás, Pigafetta é extremamente detalhista e disciplinado. Com ele a gente aprende, além disso tudo, além dessas questões técnicas, a gente aprende, por exemplo, sobre os costumes de uma série de povos, todos os povos que eles visitaram. O Pigafetta detalhou lá, escreveu, anotou a vestimenta, a gastronomia, os costumes e, claro, mostrou como corria ali a negociação dos europeus
com os ilhéus, com os indígenas. Em geral, havia muita troca aí de espelho, de facas, de tecidos, de gorros, por ouro e, claro, também pelas especiarias. Então aprende-se muito com isso, aprende-se muito mesmo. Uma coisa que me chamou a atenção também foi a linguagem que o Pigafetta usa várias vezes aí para falar coisas que, na verdade, representam tentativas de colonização, tentativas de dominar aqueles indígenas, né? Então, o Pigafetta suaviza algumas coisas ali, né? Porque ele tentava, inclusive, cristianizar, batizar os indígenas. E fazia muitas vezes para isso, para garantir o respeito, para garantir até, inclusive, que esses indígenas passassem a se tornar aliados. Eles davam demonstrações de força. Como assim? Exibiam lá os seus mosquetes, exibiam lá as suas bombardas, os canhões que havia nos navios, davam exibição, davam tiros, para mostrar quanto eram fortes. Além de mostrar, inclusive, as suas armaduras. As armaduras que eles usavam cobriam apenas a cintura, não cobriam as pernas, mas dava a impressão de que essas armaduras, enfim, eram muito eficientes no combate, né? Era um escudo muito importante, né? Muito interessante, por serem leves. Sobre a obra em si, a obra que eu estou aqui colocando para vocês, editada pela LPM, ela conta com uma introdução feita por Carlo Amoretti. No livro parece Carlos Amoretti, mas eu acredito que seja o Carlo Amoretti, que era um bibliotecário na Itália. Ele encontra esse livro do Pigafetta, que foi dedicado ao grão-mestre de Rhodes, e que acaba sendo publicado pelo Carlo Amoretti em 1800. Carlo Amoretti traduziu a obra, que estava em uma mescla de línguas aí. Segundo ele, eram línguas que misturavam uma língua que misturava espanhol, que misturava o veneziano e o italiano da época. Carlo Amoretti traduziu para o italiano da sua época. Então, pelo que eu entendi, do que eu li na obra, a LPM traduziu aí essa obra de 1800 que foi editada pelo Carlo Amoretti. Outras ainda foram publicadas também, importante que se diga isso. Uma delas, muito criticada pelo Amoretti, que foi traduzida pelo francês Fabre, que segundo ele é um resumo que se oculta muitas coisas, muitos detalhes importantes, né? Mas o Carlo Amoretti, ele faz na introdução, toda uma ambientação histórica que ajuda a entender o que estava acontecendo naquele momento. Mas eu gostaria de voltar aí ao relato do Pigafetta, e gostaria de colocar algo muito importante, que são algumas impressões, algumas informações, para que vocês confiram essa obra